Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira, é claro, para falar de NFL, faltando 27 dias para a abertura da temporada. Já temos a bola voando na pré-temporada, tivemos jogos nessa quinta, teremos jogo nessa sexta, tem no sábado, tem no domingo, tem muito futebol americano, muita coisa pra gente comentar aqui das partidas e também das notícias do mundo aí da NFL. Então, vamos começar esse vídeo aqui pedindo para você largar essa curtida que ajuda tanto a gente cresce graças a vocês. Então, se você puder colaborar aí, deixa essa curtida, já ajuda demais. A gente vai vencendo o algoritmo do YouTube e chegando para mais pessoas. Estamos crescendo graças a vocês. Gente chegando, seja bem-vindo, já se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Temos 2 novos membros aqui, o Yukio, o Crise no Seahawks, belíssimo nick, né? Crise no Seahawks, chegou agora, assim como o Alberto Fernandes. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo apoio. E eu quero também aproveitar para mandar um salve para o Walter Pinheiro, ele que é pai do Guga Pinheiro, que é aqui do clube de membros, e o Walter, o Guga começou a acompanhar, pelo menos foi isso que ele falou, tá? Começou a acompanhar, o Walter foi na dele e se apaixonou pelo futebol americano, então é isso aí, tá? A gente tem que passar a palavra do futebol americano para mais pessoas e eu espero que o Toque Passa colabore. Então, se você quiser ir apresentar para um amigo que está começando a curtir futebol americano, apresenta o Toque Passa. A gente vai trazendo mais e mais pessoas para acompanhar a NFL. O nosso clube de membros aqui tem um valor simbólico, não é muito caro, não é um valor exorbitante, porque eu não fecho o conteúdo, quero o conteúdo aberto para todas as pessoas, mas tem algumas vantagens, né? Tem um grupo no Telegram para a gente bater um papo, tem liga de fantasy, tem sorteio, já sorteei uma bola de futebol americano, vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL, com 100 membros, então, e se você gosta de fazer aquela fezinha, fazer uma apostinha ali em quem vai vencer naquela uma das partidas, os palpites da rodada inteirinho ali vão ficar exclusivos para quem é membro do canal. Então vamos nessa, vai? Roda a vinheta. Vamos começar aqui falando dos jogos da noite desta quinta-feira. 2 partidas, tivemos a vitória do New York Giants sobre o New England Patriots por 23-21 e também a vitória do Baltimore Ravens sobre o Tennessee Titans por 23-10. O que menos importa nessas partidas é o placar. Eu vou destacar aqui o que chamou a atenção, o que foi de interessante em cada uma dessas equipes. Aqui vou começar pela equipe do New York Giants, porque a gente tinha essa curiosidade, a gente quer ver como vai funcionar Daniel Jones, comandado por Brian Daboll. Será que ele vai conseguir fazer um milagre? Vai transformar o Daniel Jones no Josh Allen? Calma, né? Não é esse ponto que funciona aí o milagreiro do Daboll, mas eu percebi alguns aspectos interessantes nesse ataque dos Giants, tá? Gostei da primeira campanha, foi uma campanha longa ali com 10 jogadas, Daniel Jones conseguindo fazer bons passes, errando, teve um passe pro lado esquerdo aqui que ele errou completamente, estava livre o jogador e ele mandou pelo alto. Poderia ter terminado essa campanha com um touchdown, não fosse um drop miserável numa terceira descida lá para o Golladay, né? Um drop patético mesmo. A preocupação maior fica com relação à linha ofensiva. Eu achei bem preocupante porque foram 2 drives, só 2 campanhas com o Daniel Jones de quarterback titular. E eu não espero que a defesa dos Patriots seja uma defesa que consiga pressionar tanto assim o quarterback, mas levou muita pressão para cima do Daniel Jones. Sofreu um sack, tomou pelo menos uns 3, 4 hits ali, foi acelerado várias vezes por conta dessa defesa dos Patriots, então acho que é bom abrir o olho. Já cansei de falar, ponto positivo a gente recebe com um pezinho atrás. Ponto negativo, acende um sinal grande de alerta, porque o que tá ruim na pré-temporada, a tendência é piorar na temporada regular, e essa linha ofensiva dos Giants me levanta um pouco da preocupação. No lado do New England Patriots, o Mac Jones não jogou, era uma expectativa de querer saber como é que ia ser essa pressão ali, estão falando que ele tá sofrendo um pouquinho mais do que sofreu no ano passado nessa pré-temporada. Mas eu vou destacar, teve o Brian Hoyer e também o Bailey Zappe jogando. Interessante a gente notar como é que está funcionando ali na sideline. Aparentemente, durante o Brian Hoyer em campo, era o Matt Patricia chamando as jogadas. Pelo menos no começo do Bailey Zappe, o Patricia estava conversando com o Harry Mac Jones ali na sideline. E o Joe Judge estava assumindo esse papel de chamar as jogadas com o Bailey Zappe. Vamos acompanhar, acho que mais na segunda partida, quando o Mac Jones estiver em campo, para saber quem que vai ser o responsável por chamar as jogadas, por substituir o Josh McDaniels, mas eu queria destacar aqui o Tyquan Thornton, né, o recebedor ali de segunda rodada, os Patriots com muita expectativa, porque precisa de um wide receiver, né, precisa ter opções
para esse ataque, mandou embora o N'Keal Harry, não rendeu e agora buscou o cara na segunda rodada e eu gostei, tá? Eu gostei dele, eu achei que a velocidade que a gente esperava dele apareceu em campo, né? Muitas vezes o cara é muito bom no treino, mas em campo não funciona e ele conseguia aquela separação da marcação, fez algumas jogadas interessantes, teve um passe que seria maravilhoso se o Brian Hoyer tivesse colocando um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de força, ele comida um pouquinho mais de feijão, tinha acertado um bom passe pro Thornton, na sequência ele acerta pro Wilkerson, faz um grande ganho na campanha que termina com o touchdown do Thornton, uma campanha com um touchdown recebido pelo Thornton, num campo curto e ele consegue uma separação, ele sofre ainda um holding, mas consegue fazer a recepção, mostra que vai dar trabalho, que tem velocidade e pode ser um nome interessante nesse ataque dos Patriots. Calma, muito preliminar, qualquer coisa que a gente fale agora é mera suposição, a gente está começando a ter uma ideia do que vai rolar, pouco tempo de treino. Semana que vem, sim, é uma coisa que vale mais a gente ter uma noção. É um ensaio geral a segunda semana da pré-temporada. A gente deve ter mais titulares jogando em campo, né? O Mac Jones, por exemplo, mais tempo desses caras em campo. No terceiro jogo já fica mais várzea do que essa primeira partida. Na vitória do Baltimore Ravens por 23-10, pouco a se destacar pelo lado de Baltimore, né? Porque o Lamar também não jogou, muitos reservas, mas a sequência é interessante, né? São 21 vitórias consecutivas em jogos de pré-temporada para a equipe de Baltimore, um recorde absoluto aí da NFL. O que isso representa, né? Desde 2015 não perde uma partida de pré-temporada? Não representa nada mesmo, que se for lembrar de jogo de pré-temporada, os Lions de 2008 e os Browns de 2017, que foram 0-16, foram 4-0 na pré-temporada. Não estou falando que os Ravens vão perder todos os jogos, eles não estão perdendo as partidas, mas só para mostrar como é irrelevante o placar de jogo de pré-temporada. O Harbaugh até falou assim, não, é muito legal, muito bom, é uma curiosidade, você querer vencer, eu acho que não é problema nenhum, nunca vai ser um problema querer vencer, só não pode forçar a barra, né? Botar titular só para garantir uma vitória no quarto período, né? Calma, muita calma nessa hora, que os Baltimore Ravens é só uma curiosidade mesmo. E do lado dos Titans foi bom ver o Malik Willis, né? Malik Willis que foi o titular, o Ryan Tannehill não entrou em campo, ele começou errando os 3 primeiros passos ali, mas depois se recuperou, terminou com, foram 6 de 11 para 107 jardas, não passou nenhuma interceptação, nenhum touchdown, mas correu para um touchdown, ele conseguiu ali uma corridinha interessante, aquela movimentação, o que se espera do Malik, né, que tem aquela agilidade de um lado para o outro, e inclusive correu para cima do Kyle Hamilton, foi bem legal o touchdown dele, e o Ryan Tannehill sabe que ele vai ouvir a temporada inteira, né, a última impressão dele foi muito ruim naquele jogo contra o Cincinnati Bengals, então ele sabe muito bem que ele vai ter pressão e vão pedir pelo Malik Willis, que é um fato novo, que é uma coisa mais interessante, mas é um jogador ainda bem cru, tem que ser trabalhado, tem que ser... O Rebel não vai fazer besteira não, vai lidar muito bem. Acho que é isso que a gente tem para falar do jogo dessa quinta-feira, dos jogos dessa quinta-feira na pré-temporada. Vamos para as notícias aqui, vou começar com uma notícia mais preocupante, não só para o torcedor do Tampa Bay Buccaneers, mas para quem gosta de futebol americano no geral, né? Quero falar do Tom Brady, que foi ausência no treino desta quinta-feira, e depois o técnico Todd Bowles comunicou que é uma licença de 10 dias do Tom Brady, só volta lá no dia 20 de agosto a trabalhar, não só a questão das partidas, né, esperado que ele não jogasse as partidas de pré-temporada, mas ele não vai nem participar dos treinamentos por razões pessoais, né? Segundo o Todd Bowles, né, claro, na hora já surgiram várias especulações, problema familiar, questão de saúde, o que está acontecendo com o Tom Brady. O Todd Bowles falou que não é nenhuma urgência, nenhuma emergência, porque já estava combinado antes do começo dos training camps, né? Falou que já estava tudo certo ali, que já ia rolar. Eu acho estranho porque até faria sentido você comunicar isso lá atrás. Ó, pessoal, o Brady quer começar a pré-temporada, ele tem umas coisas para resolver, mas ele quer pegar as primeiras semanas para se conectar com os jogadores. Só que aí, ó, dia 10 de agosto ele vai se ausentar até o dia 20, já tá tudo combinado, tudo certo. Como ele não aparece, depois, não, já estava combinado, me parece um tanto quanto preocupante, né? É estranho, ainda mais com esses problemas na linha ofensiva da equipe dos Buccaneers, que mudou ali todo o miolo da linha, perdeu o center titular, perdeu o Jensen. Era bom vê-lo em campo, não nas partidas, mas durante a pré-temporada, durante os treinamentos. Ele participou aqui do comecinho desse trabalho conjunto com a equipe dos Dolphins, vão se enfrentar nesse sábado, com o Kyle Trask, né, o Blaine Gabbert serão os quarterbacks nessa partida, e a gente fica na expectativa. O Jason Licht, que é o general manager da equipe
dos Buccaneers falou que o Brady é a última das preocupações que o time vai ter, claro, né? Ah, não, porque o Brady não vai saber o que vai fazer. Não, ele sabe muito bem o que vai fazer, só que a gente fica preocupado, no geral, com o que está acontecendo, né? Não é normal um cara, o tamanho do profissionalismo do Tom Brady, o cara se ausentar por 10 dias durante uma pré-temporada com algumas questões para resolver. A gente torce para que tudo esteja bem com o Tom Brady e também com a família do quarterback. Falando aqui de ex-Patriots, vamos falar de um que se aposentou, vamos falar de James White, o grande astro ali do Super Bowl 51, anotou 3 touchdowns, teve mais recepções, são recordes aí que tem, né? Mais recepções, foram 14, 20 pontos anotados, também é outro recorde, 3 touchdowns, cara campeão 3 vezes, anunciou sua aposentadoria nesta quinta-feira, aos 30 anos, o running back que era bom, ótimo recebedor de passes também, um desafogo do Tom Brady nesse período de New England Patriots, ele que durante essa off-season assinou uma extensão contratual com os Patriots de 2 temporadas, mas acho que a questão física pesou ali e ele não vai conseguir voltar, né? Te lembra que no ano passado, em setembro, ele teve uma fratura, uma lesão no quadril, precisou passar por cirurgia, e acho que não conseguiu se recuperar como imaginava. O backfield dos Patriots é interessante, é um grupo com muita profundidade, talvez, pô, não vai dar certo, eu vou acabar sendo cortado, não tem porquê, a condição física não tá das mais legais, vou me aposentar num bom momento aqui, recebe todo o carinho da torcida dos Patriots, os jogadores aí, Gronkowski, Edelman, ex-companheiros, atuais companheiros, o Bill Belichick, o Robert Kraft, até o Tom Brady nessa situação toda aí, fez uma homenagem lá pro James White, um dos caras que, pô, merece demais, poderia ter sido o MVP daquele Super Bowl 51, uma peça muito importante naquela conquista, naquela virada toda em cima do Atlanta Falcons, e que se aposenta, pô, que descanse aí, ó, olhando os 3 anéis ali, com certeza teve uma boa carreira na NFL. Falando ainda de ex-Patriots, mas esse sem uma boa carreira na NFL, falar do N'Keal Harry, que passou por cirurgia, né? A gente lembra que ele foi trocado pelos Patriots para a equipe dos Bears, tá querendo mostrar que ele não é um bust, que foi escolhido em primeira rodada, mas não deu certo nos Patriots, mas é um bom jogador sim, só que começa mal na equipe dos Bears. A gente falou aqui que ele tinha sofrido uma lesão, uma torção no tornozelo, teve que passar por cirurgia, e a expectativa que a gente falou era de 6 semanas, então voltaria ele, quem sabe, para a semana 3 da temporada. Aí depois já especularam que depois da cirurgia seriam 8 semanas. E no fim ele tá fora por tempo indeterminado. A equipe dos Bears que... cara, tá complicado, né? O Justin Fields precisa de alvos ali, eles têm muitos problemas. O Byron Pringles tá fora também por tempo indeterminado, uma lesão no quadril. O calouro, o Velus Jones Jr., o cara acabou de ser recrutado aqui, também tá sendo tratado como dia a dia para ver se ele pode treinar, mas não participou dos treinamentos totais, né? Todos os treinamentos da semana passada. Então a gente fica preocupado com relação ao Justin Fields, além do que preocupado com o N'Keal Harry, porque é ruim pro cara, né? O cara tem uma chance de mostrar, se não der certo nos Bears, dificilmente ele vai ter outra chance na NFL, então a gente torce para que ele consiga se encontrar, quem sabe ele consiga voltar a jogar futebol americano. Por falar em lesões e consequências, vamos passar lá nos Jets, né? A equipe dos Jets assinou um contrato de 2 anos e 22 milhões de dólares com o offensive tackle, o Duane Brown, ex-Seahawks, né? Ele que tem aí seus 37 anos, vai fazer 37 anos agora no dia 30, foi eleito 5 vezes pro Pro Bowl, belíssimo no left tackle, e que pode ajudar a suprir uma ausência do lado direito da linha, né? O right tackle, o Mac Becton, ele foi constatada uma lesão na segunda-feira, a gente até acabou esquecendo de comentar aqui, mas foi constatada uma lesão na segunda-feira. O Saleh tinha uma expectativa de que ele voltasse a treinar, que ele conseguisse fazer alguma coisa, passou por exame, tem uma fratura aí na rótula, a tendência é que ele perca toda a temporada, um baita de um problema para a linha ofensiva da equipe dos Jets, mas a chegada do Brown pode suprir isso, né? Ele jogou sempre como left tackle, mas quem sabe faz um ajuste aqui, às vezes ele fica de left tackle, passa alguém para o lado direito, como é que vai ajustar a gente não sabe exatamente ainda, mas é um problema para essa linha, num ano importante, por exemplo, o Zach Wilson. Teve primeiro ano com muitas dificuldades, muitos erros normais de calouro, e agora a gente vai ver, não é bom quando você perde alguém na linha durante o training camp, né? Nunca é bom perder jogador de linha ofensiva durante o training camp, é pior ainda, mas o Duane Brown eu acho que é um cara que consegue render, um cara que por mais da idade, já 37 anos, é um cara que consegue render, experiência não falta não, e também pode ajudar até a moldar outros jogadores nessa linha dos Jets.
Agora, falando de uma novela que a gente já tá meio cansado de falar, mas tem que falar, não adianta, tem que falar, tem que falar. Não, é assim que funciona a vida, né? Novela do Deshaun Watson, porque a gente deve esperar novos capítulos já hoje, tá? Se tiver alguma novidade, eu vou pintar aqui no canal para falar, porque os Browns, em primeiro lugar, anunciaram que o Deshaun Watson vai jogar o jogo da pré-temporada desta noite aqui contra os Jaguars. Eu também vou assistir, quero ver isso aqui, como é que vai funcionar. Só que a NFL tá forçando a barra para que isso não role não, tá? A gente vai lembrar aqui que a juíza, a Sue L. Robinson, recomendou uma suspensão de 6 partidas. A NFL entendeu que é pouco, que a NFL queria mais partidas, suspensão por tempo indeterminado, com pelo menos 1 ano. Apelou, fez a apelação ali, recorreu dessa decisão da Sue L. Robinson. O Roger Goodell poderia decidir, passou para outro juiz lá, o Harvey, o Peter Harvey, que vai decidir. A gente não sabe quando vai rolar, não tem uma timeline. Só que a NFL não quer que o Deshaun Watson entre em campo nem na pré-temporada. Isso aí chama bastante atenção, porque as suspensões elas servem para a temporada regular, né? Geralmente é assim que acontece na NFL. A gente comunicou aqui, o Deshaun Watson poderia trabalhar normalmente, com aquela suspensão de 6 jogos. Trabalha normalmente. Após a última partida da pré-temporada, no fim do training camp, ele teria que se afastar do time, não pode aparecer nas dependências, não pode treinar, e só poderia voltar quando cumprisse metade da suspensão. Ele voltaria a trabalhar com o grupo para depois voltar em campo, seria na semana 7. Mas neste momento a NFL não quer saber disso não, ela quer ao máximo tirar a imagem do Deshaun Watson, além de ter pedido a suspensão por tempo indeterminado, com o mínimo de 1 ano, pediu uma multa também. A gente vai lembrar que o Deshaun Watson ganhou um contrato maravilhoso de 230 milhões de dólares totalmente garantido, transformou o salário dele nesse primeiro ano em signing bônus, deixou um valor muito pequeno lá para receber durante a temporada, e os jogadores recebem por semana. Ele fora 6 semanas não receberia o equivalente a essas 6 semanas, daria pouco mais de 350 mil dólares. A NFL entendeu que isso é muito pouco, ela quer pelo menos uma multa, alguma coisa mais pesada para cima do Deshaun Watson. Achou que ele passou batido, né? Passou sem sofrer pena nenhuma, então recorreu e a gente está esperando. Estão falando que é cada vez mais forte a chance do Peter Harvey entender que é uma suspensão de 1 ano. Inclusive, já rolou a notícia, vou até pegar aqui, ó, quem foi essa notícia, para dar certinho aqui, o Robbie Maddy, da Associated Press, comunicou aí que o Watson aceitaria, teria de boa, tomaria numa boa, tomar uma suspensão de 8 partidas e uma multa de 5 milhões de dólares. Falou assim, se rolar isso aqui, eu não vou entrar em esfera superior, não vou procurar o Tribunal Federal, não vou... 8 partidas, 5 milhões de dólares, fica bom para todo mundo, ok? Mas não é um acordo, né? Já passou pela fase do acordo. Antes da Sue L. Robinson recomendar ali a suspensão, ela propôs que as duas partes se encontrassem e chegasse a um meio termo. Isso não rolou e agora me parece que é um pouco tarde demais. E o Watson entenderia que a batata dele está assando um pouco mais. A NFL pode ser mais ouvida, pode pesar mais na suspensão. Então ele toparia, né? Não depende dele isso aqui não, tá? Não depende dele não. Depende do Peter Harvey. E talvez role hoje, porque a NFL não quer ver o Watson em campo. Então talvez o Harvey comunique hoje uma suspensão um pouquinho mais pesada e possivelmente essa batalha vai parar em instâncias superiores, vai para o Tribunal Federal, vai virar um caso como foi do Tom Brady. A gente vai lembrar, o Tom Brady quando foi suspenso pelo Roger Goodell, suspenso por 4 partidas por conta do Deflategate, ele depois foi no Tribunal Federal, conseguiu adiar essa suspensão, ele conseguiu uma liminar ali, digamos assim, conseguiu jogar aquela temporada. A batalha que seguiria, a suspensão voltou, ele entraria de novo no tribunal e ele falou, não, agora eu vou tocar de boa. Inclusive fez a mesma coisa, transformou o salário dele em signing bônus para tomar menos punição financeira, né, na suspensão de 4 jogos e ficou de fora daquela temporada ali, naquele comecinho de temporada dos Patriots. Ajudou ali o Jimmy Garoppolo, ajudou o Brissett a aparecerem, o Brissett que está lá como quarterback reserva do Watson e pode ser o titular. E aí surgiu até a notícia, porque envolve os personagens, né? Porque segundo a Mary Kay Cabot, do Cleveland.com, a equipe dos Browns está pensando que se for uma suspensão mais longeva, um pouquinho mais complicada, nem só o caso de 1 ano, mas sei lá, 10, 15 partidas, sei lá quantas partidas que o Watson pode pegar,
eles podem fazer um acordo com a equipe do San Francisco 49ers para buscar o Jimmy Garoppolo, né? Seria uma situação curiosa, porque o Garoppolo era o titular, o Brissett o reserva, o Garoppolo se machuca na segunda partida, o Brissett joga e vai bem, né? Naquele jogo também, venceu a equipe dos Texans por 0, e agora os dois podem voltar a se encontrar substituindo outro quarterback suspenso, nesse caso o Deshaun Watson. Se vai rolar ou não, é interessante. Cara, eu acredito que o pessoal em São Francisco tá torcendo para que isso role, né? O Peter dá uma suspensão. Até quem não é muito favorável à suspensão do Watson, se torce para os 49ers, está falando assim, mas acho que é justo, né? Porque aí se livra lá do Jimmy Garoppolo, ganha alguma coisa em troca, e seria uma boa. Acho que para a equipe dos Browns faria mais sentido você ter um Jimmy Garoppolo. Acho que o sistema do Stefanski ele funcionaria com o Jimmy Garoppolo jogando do que com o Jacob Brissett, né? O Garoppolo é mais quarterback que o Jacob Brissett, e enquanto se ficar muito tempo com o Watson, nesse atual momento, com 6 jogos de suspensão, um 3-3, um 2-4, é plausível se imaginar nesses 6 primeiros jogos, e depois daria para você buscar com o Watson voltando e jogando 11 partidas. Dava para buscar uma vaga de playoffs, uma vaga de wildcard, mesmo nessa AFC complicada. Mas se ele perde 10 jogos, um 5-5 talvez já não ajude muito, né? Porque aí o Watson teria que voltar e ganhar muitas partidas. Então, um 4-6, um 3-7 pode pintar, e aí já era a temporada de qualquer forma. Agora, se o Watson ficar fora a temporada inteira, a gente tem que abrir o olho, né? Porque se ele ficar fora a temporada inteira por suspensão, o ano que vem ele volta, ele tem um contrato maravilhoso, e eu acho que segue sendo um grande jogador, mas serão 2 anos sem jogar na NFL, e isso daí tem que ser considerado sim, né? A gente sempre falou aqui, sempre ponderou quando falava do Kaepernick voltar, muito tempo fora, e 2 anos já não é pouca coisa. Ele é um grande jogador, um grande quarterback, mas muito tempo sem jogar futebol americano pode pesar sim numa volta. Talvez o processo dos Browns seja um pouquinho mais longo para ele recuperar esse ritmo, né? Fez um grande investimento. Vamos ver o que vai trazer de volta o Deshaun Watson para a equipe do Cleveland Browns. Temos muitos jogos para acompanhar. Tem jogo nessa... Lembrando, tá? Game Pass tá liberado. Então eu sei que não tá passando na TV, nem aqui em Portugal, nem aí no Brasil. Mas, cara, Game Pass ali, ó, tá de graça. Então tem uma assinatura free ali que você não precisa nem botar cartão. Pelo que foi falado ali, você não precisa botar cartão. E assiste os jogos. É em inglês, mas você consegue acompanhar seus jogadores. Os gráficos ajudam sempre bastante ali. Você domina o inglês. Pode assistir numa boa, que vale muito, muito, muito a pena mesmo. Todos os jogos liberados nessa pré-temporada lá no NFL Game Pass no Brasil. Acho que tá em geral aqui, mas no Brasil eu tenho certeza que é. Então fique ligado, aproveite o final de semana. Muita partida, futebol americano voltando. É legal, é divertido. Pré-temporada, tirando o jogo do Hall da Fama, tende a ser uma coisa legal de se acompanhar. Vale a pena. Aproveita aí o final de semana. Aquele abraço, pessoal!